módulo 2, nós vamos tratar do diagnóstico da situação e das dívidas. Né? Primeira coisa que nós vamos desenvolver é a análise das razões da crise. Como eu disse lá no começo, muitas vezes as razões da crise podem ser a própria solução da crise. Né? Um caso que a gente teve, por exemplo, bem peculiar, foi uma transportadora que cresceu muito comprando outras transportadoras. A estratégia deu certo por diversas vezes, até que ela comprou duas de um segmento que ela não tinha experiência e não deu certo. Tá? E acabou se endividando, captou dinheiro no mercado, né? E aí o fluxo de caixa apertou, né? Teve todos os custos do desfazer o negócio. Né? E a gente descobriu o seguinte, que ele tinha uma série de equipamentos daquela operação que ele não ia usar, porque ele ia sair daquele segmento. Tá? E quase 20% das dívidas nós liquidamos fazendo a dação desses equipamentos para alguns credores. Né? Às vezes você faz uma dação de bens, por exemplo, num preço muito melhor do que se você venderia no mercado. Né? Principalmente veículos, por exemplo, quando você faz a preço FIP. Preço FIP é para seguradora, porque quando você vai vender um veículo, você vende por 70% da FIP. Né? Mas numa dação em pagamento, às vezes você faz por 90% da FIP. Então, às vezes, nas razões da crise, a gente identifica soluções para a crise também, ainda que parciais. Tá? Outra situação importante é justamente o nosso conceito de renegociação de dívida. Conceito de renegociação de dívida para solucionar a crise. Então, quando a gente analisa as razões da crise, fala assim, bom, mas o que fez com que a empresa não conseguisse honrar seus pagamentos ou aumentar seu endividamento? Com esse diagnóstico, a gente também pode falar, o que a gente precisa fazer agora para reverter essa situação, para a empresa gerar caixa e pagar o seu endividamento. Tá? Passada a análise das razões da crise, aí a gente vai começar a planilhar de uma maneira detalhada todos os tipos de credores, por classificação. Então, nós vamos planilhar as dívidas financeiras, os passivos tributários, as dívidas com fornecedores, as dívidas com terceiros, as dívidas trabalhistas, os riscos futuros de passivos, né? E vamos comparar isso com o atual fluxo de caixa. Fala, bom, essas dívidas aqui, do jeito que se encontram, qual é o comprometimento de fluxo de caixa que elas geram? Ah, olha, só essas dívidas aqui, nós vamos gastar 2 milhões por mês. E aí nós vamos comparar isso com as informações que nós recebemos sobre o fluxo de caixa atual da empresa e sobre o fluxo de caixa projetado. Esse vai ser o primeiro indicador nosso de que forma as dívidas podem ser pagas. Então, olha, atualmente o nosso desembolso aqui é 2 milhões por mês, mas a empresa gera 1 milhão por mês de caixa. Ora, então, nós já temos um parâmetro. Nós vamos ter que renegociar essas dívidas para que caiba nesse fluxo de caixa. Tá? Feito esse comparativo, aí nós vamos fazer o diagnóstico mais profundo de cada tipo de dívida. Tá? Dos trabalhistas, por exemplo, são das ações em andamento, tá? Das ações prováveis, que são os riscos futuros, né? Mas também dos custos de eventuais demissões que precisam ser feitas. Tá? Isso precisa ser levantado, diagnosticado, possivelmente vai ter que chamar o pessoal do RH, falar, olha, nós vamos ter que fazer aqui 20, 30, 50 demissões, né? E precisamos saber qual é o custo disso, para poder planejar a forma de pagar, porque pela lei você tem que pagar em 10 dias. Se couber no fluxo de caixa, ótimo, mas se não couber, não é motivo para não fazer as demissões, e sim para fazer o planejamento de negociação dessas demissões. Tá? Aí nós vamos para o diagnóstico das dívidas com fornecedores. Tá? Isso tem algumas coisas que tem que ser cuidadas, por exemplo, fazer um ABC dos fornecedores. Muitas vezes com 200, 300, 500 mil reais, você liquida uma gama grande de fornecedores e não corre o desgaste de ter fornecedor de 300 reais dizendo que a empresa não pagou a duplicata, ou de R$ 1.000, ou de R$ 2.000. Né? Tá? Depois nós temos que fazer uma análise também dos fornecedores em relação ao peso específico dele, ou seja, eu devo lá 1 milhão para o fornecedor. Mas quanto que eu compro em média por mês dele? Né? Isso pode ser um parâmetro depois para a gente tratar de fazer uma proposta de renegociação. Tá? Depois nós precisamos analisar, junto com o pessoal da área de suprimentos, e área técnica e área comercial, dependendo da atividade, quem são os fornecedores estratégicos e quem são os fornecedores não estratégicos. Né? Nós precisamos priorizar o caixa para os fornecedores estratégicos, não vamos deixar de pagar os não estratégicos, mas nós não podemos inviabilizar a reestruturação por causa de quem não é estratégico. Tá? Da mesma forma, nós vamos
analisar também com o setor de compras alternativas de abastecimento. Tá? Por quê? Porque numa negociação você pode ter uma pressão, por exemplo, para o pagamento. Não foi nenhuma nem duas vezes que a gente se deparou com a situação de, olha, se não me pagar eu não forneço a semana que vem. E a fábrica para. Olha o custo que é isso. É aquilo que eu falei lá no começo. Nem sempre os juros são o maior custo de um endividamento inadequado. Feito isso, nós vamos para a análise já dos credores financeiros. Tá? Os credores financeiros exigem uma análise mais profunda, mais técnica, né? Mas ela não é tão estratégica assim quanto os fornecedores, mas tem outros parâmetros, a começar pelo tipo de garantia que esses credores têm. Se eles têm garantia de recebíveis, se tem garantia de imóveis, se a garantia é só um aval, né? Se é consórcio, se tem uma fiança, qual é o reflexo dessa garantia em relação a clientes, por exemplo, né? Você pode ter uma cessão de um contrato de prestação de serviço com o cliente. Tá? Depois nós precisamos também analisar as garantias sobre a questão de formalização jurídica. Se é garantia hipotecária, se é com alienação fiduciária, se é com cessão fiduciária. Por quê? Porque a depender da estratégia de renegociação, esses credores terão um tratamento diferente. Por exemplo, o credor que tem alienação fiduciária não se sujeita à recuperação judicial. Então, você tem que, quando você planejar uma renegociação através da recuperação judicial, você vai saber que, olha, esse credor não vai entrar na recuperação judicial. Né? E volta e meia aparece aqui na HSA cliente, eu quero pedir recuperação judicial. Quando a gente começa a fazer esse diagnóstico, fala assim, olha, mas no teu caso a recuperação judicial não adianta. 80% dos teus credores financeiros não se sujeitam à recuperação judicial por causa dos contratos. Tá? Outra coisa, por exemplo, se a garantia for líquida, tipo duplicatas em cobrança, cessão de maquininha de cartão de crédito, né? A gente já sabe que esses valores vão servir para amortizar a dívida. Quer queira, quer não, eles vão sair do seu fluxo de caixa. Então a gente precisa saber, bom, mas quantos por cento dessa dívida vai ser autoliquidada? Ou seja, não vai ser possível de ser negociada. Tá? Aí vamos para uma outra avaliação, que é o valor dos bens dados em garantia. Né? Eles têm uma importância estratégica. Né? Se eu tenho uma dívida lá de 10 milhões e o bem que eu dei em garantia para ele vale 2 milhões, é uma estratégia. Mas se eu tenho uma dívida de 10 milhões e o bem que eu dei para ele em garantia vale 30 milhões, é uma outra estratégia. Então, nesse diagnóstico nós vamos analisar todas essas questões, né? E também vamos analisar qual é o reflexo em relação a terceiros, que são os avalistas. Como eu disse, às vezes um sócio de uma empresa pode ser sócio de uma outra empresa da família dele. E se ele for avalista nessa empresa que vai renegociar a dívida, isso pode refletir lá nas outras empresas que nada tem a ver com a dívida. Por isso é importante esse diagnóstico mais profundo da análise dos credores financeiros. Tá? Depois nós vamos separar, por exemplo, quais são as operações elegíveis para renegociação. Né? Muitas vezes tem operação que não depende do credor financeiro. Por exemplo, uma operação de FINAME. Tá? Ele é um repasse que o credor financeiro faz do BNDES. Então, quem define as regras de renegociação é o BNDES, não é o credor financeiro. Então, se você fez um FINAME no banco A lá, não adianta você falar assim, eu preciso negociar em 10 anos. Não, mas o FINAME só permite renegociar em 48 meses, por exemplo. Tá? Então, você tem que saber quais são os credores financeiros, ou as operações financeiras elegíveis para renegociação, como as operações, por exemplo, com garantia do FGI, as operações subsidiadas, às vezes você tem uma operação que tem fiança bancária, né? E outras operações. Mas esse diagnóstico dessas dívidas é fundamental para que a empresa possa planejar depois da sua renegociação. Né? Aí nós vamos para o diagnóstico do fluxo de desembolso das operações financeiras. Tá? O fluxo de desembolso também é importante. A gente usa uma planilha, por exemplo, que separa muito bem, olha, o que desse fluxo de pagamentos são juros e o que são amortizações de principal. Por quê? Também quando você vai negociar dívida com qualquer credor, você também tem que se colocar no risco, na posição dele. Tá? Assim, bom, como que ele encararia? Então, bancos têm alguns conceitos. Né? Olha, se você propuser uma negociação onde você continue pagando o juro, mas renegocie o principal, é uma situação. Se você vai precisar renegociar os juros e o principal, é uma outra situação.
Nessa planilha a gente vai conseguir, por exemplo, ver, bom, o que eu posso, assim, ó, se eu for negociar só o principal, quanto que eu preciso pagar para os bancos por mês? E se eu for negociar tudo, qual é o meu fluxo de desembolso? Tá? Depois, nessa mesma planilha, a gente vai comparar os custos da operação com as taxas de mercado, análise de tempo de relacionamento, né? Qual é a importância do banco para a gente, e às vezes, dependendo do tamanho do banco, qual que é a importância do devedor para o banco. Veja no caso lá, Americanas, por exemplo, o estrago que eles fizeram em 2, 3 bancos, né? Mataram o lucro de um trimestre, né? Tá? E depois nós vamos para uma outra análise, né? Terminados os credores financeiros, que é o credor tributário. Tá? É importante esse diagnóstico porque o Brasil é um Brasil quase que maluco em questão tributária. Eu uma vez assisti uma palestra que o cara disse o seguinte, olha, em questão tributária no Brasil a gente tem lei, decreto-lei, medida provisória, instrução normativa, consulta para a Receita, mas o que vale mesmo é a entrevista que o governo dá para dizer o que ele quer com essa parafernália toda. Então, imagina a dificuldade que é para a gente entender das dívidas tributárias, né? E cada uma delas tem um tratamento. As dívidas federais têm as suas próprias normas, as dívidas estaduais da mesma forma, as dívidas municipais, as previdenciárias, né? Então, assim, a gente precisa diagnosticar essas dívidas e ver quais são as potencialidades de negociação. Tá? Terminado o diagnóstico das dívidas tributárias, nós vamos para as dívidas com terceiros, tá? Que são aquilo que a gente já falou, pode ser investidores, pode ser permutantes, pode ser empresas coligadas, pode ser agiota, né? A gente vai ter que fazer um planilhamento também, quem são esses credores, o que está comprometido com eles, qual é o valor da dívida, para que a gente possa planejar a negociação, né? Ainda na parte de diagnóstico, é muito importante que a empresa faça o diagnóstico dos riscos jurídicos, né? Os riscos jurídicos da empresa, os riscos jurídicos dos avalistas e sócios, tá? Em relação ainda às dívidas, porque normalmente os sócios são avalistas das empresas, né? E aí os sócios têm patrimônio, pode ter outras sociedades, pode ter relações familiares, né? Os riscos são de penhora de bens, pode ter um pedido de falência, né? Então, a avaliação desses riscos jurídicos vai nos dar também um indicador de quais são as estratégias possíveis de renegociação dessas dívidas, tá? E também é importante a gente avaliar quais são os riscos futuros, né? O que são riscos futuros? Às vezes são ações que estão rodando aí em andamento há 2, 3 anos, que a gente esquece. Às vezes é uma ação de indenização por um acidente, às vezes até uma cobrança mesmo, que o empresário brigou com o banco lá 2, 3 anos atrás e aí não aparece, né? Recentemente a gente fez aí uma recuperação judicial que tinha lá um banco registrado com R$ 1.800.000. Estava lá na contabilidade R$ 1.800.000, a gente foi lá e apresentou no plano de recuperação judicial por esse valor. E quando o banco compareceu nos autos, ele disse, não, peraí, esse é o valor que eu entrei com a execução há 9 anos atrás. Essa dívida atualizada hoje é 11 milhões. E aí teve que mudar lá no plano de recuperação judicial, mas é uma diferença substancial. Então, isso faz parte dos riscos futuros, inclusive os riscos futuros tributários, né? Muitas vezes o passivo tributário aparece lá no nosso balanço, aquele que não foi pago, né? Mas e o que foi sonegado? Né? Pode aparecer. E dependendo da estratégia de negociação, é melhor assumir e tirar essa dívida debaixo do tapete e resolver de vez na negociação, né? E aí nós vamos para uma outra situação, que é fazer um quadro resumo do total das dívidas. Tá? É muito importante esse resumo, classificado por cada tipo de credor, tá? Mas também por cada empresa do grupo. Por quê? Porque quando você vai fazer, bom, eu tenho dívida aqui com 5 bancos, na empresa A, na empresa B eu devo para um desses 5 bancos, na empresa C nenhum desses bancos tem relacionamento, meu relacionamento é com outros bancos, né? Mas você pode ter fornecedores que são comuns a mais de uma empresa do grupo. E às vezes a negociação de uma das empresas pode prejudicar a outra. Da mesma maneira que quando você vai renegociar com o banco de uma das empresas, o banco pode cortar o crédito das outras empresas, ou de empresas que os avalistas são sócios, por exemplo. Então, ter esse mapeamento de qual é o reflexo de cada grupo de dívidas em cada uma das empresas e em cada um dos acionistas é fundamental para que a gente possa fazer o planejamento dessa renegociação, tá?
E tendo essas planilhas prontas, essas análises prontas, a gente consegue fazer o diagnóstico das alternativas de negociação, né? E aí eu sempre falo assim, a gente sempre deve partir do pior cenário para o melhor. Se a gente estiver preparado para o pior, qualquer coisa que melhore, o risco passa a ser menor, né? Então a gente na HSA costuma usar uma planilha da seguinte forma, assim, olha, eu vou simular aqui uma recuperação judicial. Então eu vou classificar os credores como se fosse entrar numa recuperação judicial, ver qual é o reflexo, e aí eu vou decidir, bom, olha, não preciso da recuperação judicial porque não me cabe, aqui no meu fluxo de caixa cabe numa condição que possa evitar a recuperação judicial. Ou essa análise da recuperação judicial pode mostrar um cenário que é bem comum a gente encontrar. Olha, por mais que as dívidas sejam grandes, sejam relevantes, a recuperação judicial não é adequado. Como que pode não ser adequada uma recuperação judicial? Porque existe uma classificação de credores chamados extraconcursais, ou seja, são credores que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Ora, o que adianta pedir recuperação judicial se 60% ou 70% dos credores não vão se sujeitar à recuperação judicial, né? Então, esse diagnóstico das alternativas permite que a gente vislumbre qual é a melhor alternativa. Muitas vezes você vai fazer esse diagnóstico e fala assim, olha, mas como eu tenho uma concentração grande de credores aqui, eu posso pedir uma recuperação extrajudicial, que não tem todo aquele desgaste de recuperação judicial, não tem assembleia de credores, não tem administrador judicial, né? Então, no diagnóstico das alternativas, a gente vai identificar. E aí pode dizer, olha, mas talvez só renegociar um grupo de credores seja suficiente. Tá? E aí por diante. Então é importante assim, a avaliação jurídica dos riscos de cada uma das alternativas, mas todas as alternativas devem ser analisadas e elas não são poucas. Tá? E aí, feito a análise, a gente vai definir o que? O plano A, B ou C. Não adianta só sair com o plano A, que ele pode não dar errado. E você tem que ter o cuidado de estar preparado para o plano B. Bom, esse foi um resumo do que nós vamos apresentar nas próximas lives sobre o conteúdo desse módulo. Espero vocês lá.